Então, boa noite a todos. Esta é a aula do dia 22 de março de 2021. Continuamos na pandemia e a nossa irmã Lucimeire vai fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus que a gente ainda está firme, forte, com saúde, os familiares, graças a Deus, estão protegidos. Muita fé que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando dessa doença tão traiçoeira, tão ingrata, que tem levado tantas pessoas embora, tantas famílias aí pedindo, chorando por causa dos seus entes queridos que partiram. Nos guardando e nos protegendo. Assim a gente te pede, Senhor, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos e guarda de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, o Evangelho caiu no capítulo 11, item 14, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma das falas de Jesus que mais deve chocar vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com uma oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos. E encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo, Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos. Me perdi. Ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que te torna invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás dócil e humilde de coração, não medindo tua mansuetude, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti, mesmo tendo-te perdoado frequentemente. Ele conta o número de vezes que seu perdão vem apagar suas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos e até pródigos em vosso coração. Dai, pois, o Senhor vos devolverá. Perdoai, pois, o Senhor vos perdoará. Rebaixai-vos, pois o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, pois o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que eu vos trago da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, sempre olha para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, a vossos irmãos como tendes necessidade que se perdoe a vós mesmos. Se os atos deles vos forem pessoalmente prejudiciais, eis um motivo a mais para seres indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haverá nenhum mérito em deixar passar os erros de vossos irmãos, se só vos tivessem feito ofensas leves. Então é isso aí. Boa noite, Maria. Boa noite, Anete. Bem? Então vamos lá. Não entra mais ninguém.
Então, nós continuamos na parte segunda do capítulo 1, e vamos comentar hoje sobre a progressão dos espíritos. Estão vendo a página aí? Sim ou não? Não. Não? Não. Mas eu já pus para mostrar. Tá. Então, vamos lá. E agora, estão vendo? Não. Para mim, parece como se tivesse. Ah, não, não apareceu. Então, tá, você está me enganando. Então, vamos lá. Progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Há espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já doutra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo fosse pior do que vós mesmos? Aqui cabe uma observação. Segundo alguns livros espíritas, né, os exilados de Capela vieram para o nosso planeta há mais ou menos 50 mil anos. Jesus, para que eles não sofressem o impacto de virem de um mundo mais adiantado e terem que reencarnar aqui praticamente em animais, para que não houvesse esse choque, ficou preparando-os durante mais ou menos 10 mil anos. Muitos desses espíritos não entenderam a intenção de Jesus. Eles achavam que Jesus iria deixar que eles fizessem o que bem entendessem aqui na Terra, né? E por esse motivo, alguns espíritos que vieram desde aquela época, que vieram nesse êxodo, continuam até hoje com poucas encarnações e achando que eles podem fazer o que bem entenderem aqui na Terra. Então, esses espíritos, quando eles apareceram para Jesus aqui na Terra, eles se denominaram, somos legião, né? Alguns livros falam que eles estão nas zonas tenebrosas aqui da Terra, na camada mais inferior do nosso planeta. E ficam, né, nesse local durante um longo tempo. Eles tiveram poucas encarnações nesses 50 mil anos. Mas todo o espírito que está aqui, como o perispírito também é matéria, ela sofre a ação da gravidade da Terra. Então chega um momento que eles têm que reencarnar porque o seu perispírito ele está sendo deteriorado, eles estão sofrendo uma transformação muito grande. Então eles são obrigados a reencarnar e depois voltam rapidamente para essas zonas aí e continuam praticando mal
até hoje. Infelizmente, esses nossos irmãos não entenderam. Praticamente, eles participarão desse próximo êxodo que estão projetando e já está acontecendo aqui na Terra, né? Então, aqui, olha, depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição, certamente eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então é o que acontece com esses espíritos, eles estão estacionários até hoje, né? Não progrediram, mas também não estão retroagindo. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, aqui uma observação de Kardec, né? Pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e espiritual há essa diferença. Enquanto a primeira é limitada, e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Então, socialmente, a gente pode não atingir os píncaros da sociedade, né? Mas, espiritualmente, com certeza, todos nós vamos chegar ao topo. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. A gente vê aqui que os espíritos nunca dizem que é mal, né? Tudo é aprendizado, tudo é que a gente faz de uma maneira ou de outra deve contribuir para o nosso aprendizado. Então, enquanto a gente ignora as benesses da vida espiritual, as benesses de sermos espíritos mais elevados, né? A gente fica preso nesse ciclo sem fim, né? Erramos, voltamos para a espiritualidade, a gente vai lá, vê onde erramos, voltamos para cá para tentar vencer a prova, erramos novamente, voltamos para lá e assim por diante, né? Então, há uma infinidade de encarnações que estamos fazendo isso daí. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar a liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir.
Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsediá-lo. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Como osais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes que alguém está com o microfone aberto. Então, voltemos. Então, aqui, por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar de seus desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Realmente, né? Deus permite que a gente erre quantas vezes quiser. Uma hora a gente vai aprender. Enquanto a gente não aprende, volta, tenta outra vez, até que a gente supere a lição, né? Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Então, pelo que eles respondem aqui, a maioria de nós não é nem mal nem bom. Nós estamos no meio, né? Cometendo erros e acertos. E com isso a gente vai crescendo espiritualmente. Seriam poucos os espíritos que são recalcitrantes no mal e seriam menos ainda aqueles que passam o mérito em todas as provas pelas quais são submetidos, né? A maioria de nós sucumbe em algum momento. Poucos são os espíritos que podem se adiantar, como foi dito ali na outra pergunta. Os espíritos que enveredam pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbe numa prova. Então, realmente, o espírito, quando ele está sucumbindo na prova, que ele está errando muito, tem que passar pelo umbral, ele acha que ele está no inferno, né? Então, que ele não tem forças para se recuperar, e cada vez mais ele vai se enterrando pelos seus próprios pensamentos. Alguns espíritos, eles se fecham em si, acabam tomando a forma de um ovo. São os espíritos conhecidos como ovoides. André Luiz tratou desse assunto, não lembro qual livro que foi. Existem alguns outros livros que falam desses espíritos, né? Então, são espíritos que se fecham em si entram num sistema de depressão espiritual, né? E acabam tendo que passar depois por uns processos de choque para poderem recuperar a sua forma original. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito que os outros? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus, porque sucumbiram. Antes não eram mais do que simples espíritos. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, porém não sabendo de onde vêm. Preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência ou em moralidade.
Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam, sem transição, da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Aqui, alguma pergunta? Não? Então vamos seguir. Anjos e demônios. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Os anjos têm percorrido todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns aceitamos sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Vamos ver quem está tentando entrar. Boa noite, Kátia. Cento e 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência... Esse postinho... Alô? O que está acontecendo? Boa noite. Boa noite. Conseguiu entrar? Eu acabei de receber o meu computador agora, eu troquei de máquina e o rapaz acabou de entregar. E você já está estreando, então? Estou estreando com o curso do Evangelho. Então tá bom. Estava ansiosa. Então, vamos lá. Nós estamos na pergunta 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Realmente, né? Na criação da Terra aqui, naquele livro A Caminho da Luz, eles falam que quando foi para ser criado o nosso planeta, reuniu-se uma pleiade de espíritos superiores e determinaram qual que seria a massa da Terra, que distância ficaria do Sol, e assim por diante, né? Já determinaram quase que vários passos aqui do nosso planeta. E esses espíritos, dentre eles estava Jesus, né? Se a Terra tem 4 bilhões e meio, né? 4 bilhões e 500 milhões de anos,
Quer dizer que Jesus, desde aquela época, já era um espírito superior. Então, ele está um pouquinho na nossa frente, tá? Não é muito, mas é um pouquinho só. Há demônios no sentido que se dá esta palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ele derivou, significa gênio, inteligência e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos, por sua natureza, ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele, desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda a doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta essa base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitam demônios. Mas é lógico e contraditório que quem faz a bondade, um dos atributos essenciais de Deus, supõe haver. Ele, criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, e desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que lhe dava esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem. Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém. Não precisamos de outra prova além da que nos fornece esta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Mateus. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra. Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem, ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente. Porém, que a seu turno chegarão a sair daquele estado, quando quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com esta restrição, como entende atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo. Ele induziria um erro, com o fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás, evidentemente, é a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar, como de potência a potência, com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios,
como precisa de figuras e imagens que lhe impressionam a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representado pela figura de um mancebo fora contrassenso. O tempo, né? O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representam os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Sobre os espíritos, a comunicação dos espíritos, a Igreja Católica, e principalmente os evangélicos, né, eles falam que a gente sempre se comunica com coisas do diabo, né? Existia, inclusive, esse conceito na própria Igreja Católica. Hoje, com os carismáticos, eles estão dizendo que eles conseguem fazer a comunicação com o Espírito Santo, né? Mas eu peguei aqui um texto das aparições da Virgem Maria. Vocês têm ideia de quantas vezes a Virgem Maria já apareceu? Tem aqui, olha, no livro dos médiuns. A Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e de outros santos, em aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Então, eles dizem que quando a comunicação vem do Espírito, são os demônios, né? Mas a Virgem Maria seria uma exceção, então. Então, aqui tem, ela apareceu no ano 40 em Saragoça, 352 em Roma. Então, em Saragoça é Nossa Senhora do Pilar, de Roma é Nossa Senhora das Neves. Em 1061, na Inglaterra, ficou com Nossa Senhora de Alcíngara. Em 1208, em Pruy, na França, Nossa Senhora do Rosário. Em 1251, na Inglaterra, com Nossa Senhora do Carmo. Em 1347, em Siena, na Itália, como a Virgem Maria. Em 1432, em Caravaggio, na Itália, como Nossa Senhora de Caravaggio. Em 1490, em Gênova, como Nossa Senhora da Guardia. Em 1531, Nossa Senhora da Guardia, né? Em 1531, na Cidade do México, como Nossa Senhora de Guadalupe. Em 1579, Kazan, na Rússia, como Nossa Senhora de Kazan. Em 1580, em Reguengo, do Fetal, em Portugal, como Nossa Senhora do Fetal. Em 1594, em Quito, no Equador, como Nossa Senhora do Bom Sucesso. Em 1600, na Índia, como Nossa Senhora da Boa Saúde. Em 1608 até 12, em Siluva, na Lituânia, como Nossa Senhora de Siluva. 1655 a 1660, em Ágreda, na Espanha, como a Virgem Maria ou Imaculada Conceição. Em 1664 a 1718, em Saint-Étienne-de-Laus, como Nossa Senhora de Laus. Em 1702, em Balagães, Barcelos, Portugal, como Nossa Senhora Aparecida. Em 1717, Aparecida aqui no Brasil, o nome que deram era Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Em 1757, no Outeiro do Pereiro, em Portugal, como Nossa Senhora Aparecida também. Em 1758, em Ortiga, em Fátima, Portugal, como Nossa Senhora da Ortiga. Em 1798, no Vietnã, como Nossa Senhora de Lavant. Em 1830, em Paris, na França, como Nossa Senhora das Graças. Em 1836, em Notre-Dame de Vittorie, como Virgem do Refúgio dos Pecadores, que foi em Paris, na França. Em 1840, em Brangy, como Nossa Senhora de Escapulário. Em 1846, em La Salette, como Nossa Senhora de La Salette. Em 1850, em Liechtenstein, na Polônia,
com Nossa Senhora de Lichen. Em 1858, em Lourdes, na França, com Nossa Senhora de Lourdes. Em 1859, em Champion, Wisconsin, nos Estados Unidos, com Nossa Senhora do Bom Socorro. Em 1871, Pont-Maine, na França, com Nossa Senhora da Esperança. Em 1876, em Pelle-Voisin, França, com Nossa Senhora de Pelle-Voisin. Em 1876, em Marpingen, na Alemanha, como Nossa Senhora Marpingen. Em 1878, Corato, na Itália, não tem o nome ali. Em 1879, Enoch, na Irlanda, com Nossa Senhora de Enoch. Em 1900, em Dongju, Hebei, na China, com Nossa Senhora da China. Em 1900, em Sheshan, Xangai, com Nossa Senhora de Sheshan. 1917, Barral, em Portugal, com Nossa Senhora da Paz. No mesmo ano, Cova da Ilha, em Fátima, em Portugal, com Nossa Senhora de Fátima. Em 1918, Água de Pau, na Ilha de São Miguel, em Portugal, com Nossa Senhora de Monte Santo. Em 1920, em Montijo, Portugal, Nossa Senhora da Aldeia Galega. 1930, em Campinas, aqui no Brasil, com Nossa Senhora das Lágrimas. De 31 a 55, em Balazar, em Portugal, com Nossa Senhora de Jesus. Em 1932, em Beuran, na Bélgica, como Virgem do Coração de Ouro. Em 1936, em Simples, em Pernambuco, Nossa Senhora das Graças. Em 1933, em Banu, na Bélgica, como Virgem dos Pobres. Em 1937, na Ladeira de Pinheiro, em Portugal, como Virgem da Ladeira e Nossa Senhora das Graças. Em 1940 a 96, em Girgente, Malta, como Nossa Senhora da Consagração. 41 a 88, no Alto do Umbre, em Bilbao, na Espanha, Virgem Pura Dolorosa de Umbre. 1944, em Bérgamo, na Itália, como Nossa Senhora de Bonate. 1945, La Codocera, Espanha, como Virgem Dolorosa da Xandarila. 45 a 59, em Amsterdã, Esbaixo Senhora de Todas as Nações. Em 1946, em Malenfried, Alemanha, Mãe Três Vezes Admirável. 47, em Bucarel, em Portugal, como Nossa Senhora da Cova da Cruz. 1947, em Trefontana, na Itália, Virgem da Revelação. De 47 a 76, em Montichiari, Fontenelle, da Itália, como Nossa Senhora da Rosa Mística. Em 47, Casanova está fora, na Itália, Nossa Senhora de Casanova está fora. 47, Lille-Bourchard, na França, como Nossa Senhora da Oração. 48, nas Filipinas, Medianeira de Todas as Graças. De 49 a 50, em Necedana, Estados Unidos, como Rainha do Santo Rosário e Medianeira da Paz. 1954, a Ceiceira, Rio Maior, em Portugal, Mãe do Redentor. 55, em Sabana, Porto Rico, Virgem do Rosário del Poço. 1956, em Roma, Indiana, nos Estados Unidos, né? Nossa Senhora da América. 58, em Turcovac, na Eslováquia, Nossa Senhora da Rainha da Turcovac. 61, 65, Carabandal, na Espanha, como Nossa Senhora do Carmo. 66, em Guiricema, aqui no Brasil, como Nossa Senhora Aparecida. 61 e 81, em Budapeste, na Hungria, a Chama do Amor Imaculado, Coração de Maria. 68, até a presente data, em Palmar de Troia, na Espanha, Cruz Branca. 68 e 76, Onuba, La Puebla del Rio, em Sevilha, Nossa Senhora das Graças de Onuba. 68 e 71, Zaitun, Egito, Nossa Senhora de Seiton. 71, até a presente, em Roma, Mãe da Eucaristia. 73, em Akita, no Japão, Nossa Senhora de Akita. 76, em Betânia, na Venezuela, Nossa Senhora Reconciliadora de Todos os Povos. 1980, Bufunxi, Taiwan, Nossa Senhora da China. 1980, São Francisco de Coapa, Nicarágua, Virgem de Coapa. 81, até a presente data, em Medjugorje, na Bósnia, Nossa Senhora de Medjugorje.
Medjugorje, Rainha da Paz. 1982 a 88, Kibebo, em Ruanda, Nossa Senhora de Kibebo. Errou. 1982, em Damasco, Nossa Senhora de Soufane. 83 e 90, San Nicolás, na Argentina, Virgem do Rosário de San Nicolás. 1985 a 2004, San Martino Schio, na Itália, Rainha do Amor. 86 a 88, Rócia de Perpasso, Nossa Senhora de Belpasso. 89 a 99, Kulesek, na Eslovênia, Rainha da Paz. 90 a 95, Litmanova, Eslováquia, Imaculada Pureza. 82 até o presente, Dúria, na Itália, Virgem da Eucaristia. 2000 a 2001, Assiout, no Egito, como Nossa Senhora de Assiout. Vocês tinham ideia de tanta aparição ou não? Todas as santas que tem. Eu não, jamais imaginava. A Wikipédia também é cultura. Então são as aparições da Virgem, né? E agora com esse lance aí Quantas vezes eu tenho os números? dos carismáticos. Não entendi. Tem números? Quantas aparições foram? Ah, não contei. Depois, Não, não é pra você contar, tô vendo se é depois, um resumo, né? depois eu passo, vocês contam, tá? Você que fez a pesquisa? Eu fiz no Wikipédia. Nossa, que paciência. Não, tá tudo lá. Tá tudo lá. Bom, então aqui acaba o capítulo 1, que ele fala dos espíritos. Tá? Agora nós vamos falar sobre encarnação. Alguma dúvida sobre os espíritos? Alguma certeza sobre os espíritos? Então, já que vocês não têm dúvida nem certeza, vamos continuar. Eu tenho mais dúvidas do que certezas. Todos nós, né? Mas, de pouco em pouco, a gente chega lá. Então, lá, qual que é o objetivo da encarnação? Né? Então, a pergunta é, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Diz ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, ele faz o instrumento ali é o próprio perispírito, tá? A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por sua admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E aqui vem a máxima, né? Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito. Então, todos nós temos que passar por todos os estágios da evolução. Não importa se mais rápido, se mais devagar, mas passamos por todos os estágios, né? Aí vem lá, outra pergunta. Mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Então, com eles passam pelo caminho do bem, chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Realmente, né? A pessoa, quando é invejosa, ela sofre pelo que o outro tem, né? Quando é ciumento, sofre com medo de que alguém vai lhe tirar as coisas,
e pela insegurança daqueles a quem ama. Quando é avarento, só pensa em si, né? E quando é ambicioso também, só olha para o próprio umbigo. Então, se a gente não tem esses defeitos, a gente não vai sofrer as consequências desses atos, né? Aí vem a pergunta capciosa aqui. A alma. O que é a alma? Um espírito encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. As perguntas são curtas, simples e diretas, né? Aliás, as respostas. As perguntas são longas, mas a resposta é curta e direta. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então, esse laço semimaterial é o nosso perispírito, tá? O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais, é animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal no fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então, o perispírito veio justamente desse termo aqui, que é o perisperma, que tem em todos os frutos. A alma independe do princípio vital. O corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. Então, o espírito não depende do fluido vital. O corpo físico, sim, mas o espírito, não. Aqui vem agora uma pergunta bem capciosa. Pode o corpo existir sem a alma? E a resposta é: pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto, depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiseres, exceto um homem. Então, aqui é bem interessante, né? Eu não sei se eu já comentei com vocês, acredito que sim, mas vou repetir. Uma vez eu estava lendo uma reportagem da Veja, então com essa fertilização in vitro, né? Normalmente eles pegam vários óvulos da mãe, fertilizam esses óvulos, às vezes até quando começa a meiose, que é a divisão da célula, né? Quando o óvulo de 1 se torna 2, eles separam também essa primeira meiose aí para ter mais chances de poder ter um sucesso no seu intento, né? Então teve uma mãe que, depois de 5 anos que seu filho havia nascido, ela recebeu uma pergunta do laboratório onde ela havia feito a fertilização, o que eles deveriam fazer com os óvulos que ainda tinham lá. Porque se ela não se manifestasse, estava passando o tempo, eles iriam dispor desses óvulos. E eram justamente esses óvulos aí que o pessoal ia usar como célula-tronco. Tá? Então, essa mãe falou, bom, se eu tenho óvulos ainda, eu vou tentar ser mãe novamente. E, por aquelas coincidências, assim, bem coincidentes, né? Essa mãe teve um filho gêmeo com 5 anos de diferença, de um filho para o outro. Aí, na minha cabeça, ela, bom, como é que ficou esse... porque já não é mais uma simples célula. Peraí, Dirceu. Ela teve um filho gêmeo. Gêmeo.
Meu São 5 Deus! anos de diferença. Tá? Tô passada. É a cópia fiel do primeiro. Então, na minha cabeça, o que aconteceu com esse embrião, né? Esse espírito, será que ficou preso todo esse tempo? Eu vim pesquisar no livro dos espíritos e encontrei essa explicação aqui. Que o espírito ele só se une ao corpo no momento do nascimento. Até então, o que existe é uma ligação tênue, né? Embora o espírito esteja próximo do corpo, ele não está dentro do corpo da mãe. Por isso também que os espíritos, eles nos dizem que 2 espíritos não habitam o mesmo corpo. Então, o espírito do filho, ele não fica dentro do espírito da mãe, dentro do corpo da mãe. Ele está próximo, mas não está dentro. E ele só vai assumir realmente o corpo no momento do nascimento. Tá? Aí, esse outro texto aqui, né? Pode o corpo existir sem alma? Quando eles falam pode, eu fui buscar explicação aqui na Rádio Boa Nova, que foi a seguinte. Tem o link aqui, se vocês quiserem depois acessar, tem mais coisas, tá? Eu peguei o que me interessava ali. Então, nesse programa, quem estavam respondendo as perguntas era o André Luiz Ruiz e a Solange Godoy. Eles estão tratando esse tema. Então, quando vem a pergunta aqui, pode existir um corpo vitalizado que não tenha espíritos? Vitalizado é que tem a vida, né? Que não tem espíritos? Então, André Luiz Ruiz, ele responde o seguinte. Os espíritos respondem que podem. E ele apresenta o seguinte exemplo, o seguinte argumento. Antes do nascimento, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Pode existir um corpo que já não tenha mais uma ligação com o espírito ou que o espírito o tenha abandonado. E ele completa. Quando está sendo gestada uma criança, existe uma ligação, porém é uma ligação tênue. Pode acontecer, por exemplo, que esse espírito, por algum medo, receio, não queira renascer. Não queria renascer. Por isso ele pode romper essa ligação. Na realidade, o espírito está ali, chega uma hora que ele abandona e vai embora. Dá no pé. Isso não significa que aquele corpo deixará de ter vida. Durante um tempo, ele será mantido na sua formação como uma máquina em que a mãe alimenta, em que o fluido vitalizante da mãe irá ajudar, isso é, a energia, o plasma vibratório. Pode haver nessa situação uma vida física que já não tem mais o espírito preso a ela. Ele cita um outro fenômeno aqui. Pode acontecer um outro fenômeno. Uma pessoa está já com a vida em um estado suspenso, está no hospital, não tem mais consciência, né? Quando eles falam da morte cerebral. Espiritualmente já está desligada da matéria, mas como a alimentação química ou por meio das tecnologias, este corpo continua vivo mesmo tendo afastado o espírito. Ele mantém de forma artificiosa, ele mantém-se, né? Ele mantém-se de forma artificiosa graças ao mecanismo das tecnologias. Então, pode acontecer de existir corpo que não tenha alma destinada a ele. E continua, para que o espírito possa agregar-se a essa matéria, ela precisa ser vivificada, não apenas pela presença de elementos químicos, mas também do fluido vital. Não pode existir um espírito em um corpo que está morto, por exemplo, zumbis. Para finalizar, Kardec perguntou, o que seria do nosso corpo se nosso corpo não tivesse alma, o que seria dele? E a resposta, uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quisermos, menos um homem. É a resposta que nós acabamos de ver. Então, realmente pode, hoje a ciência já, com a tecnologia que tem, já prova, deixa eu fechar isso aqui para não me perturbar mais, já prova essa possibilidade, né, da existência de
que está em morte cerebral, quer dizer, não tem mais... a gente fala que é fluido vital, né? A ciência fala que são sinais vitais. Então, o corpo está ali, vivo, porque a máquina mantém vivo, mas ele também já não tem mais um espírito que o anime, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a mãe do ex-presidente Collor, ela foi mantida em viva através do maquinário. Quer dizer, o espírito deve ter acompanhado um bom tempo, porque uma vez que a pessoa esteja em morte cerebral, o corpo vai sobreviver 2, 3 dias, não mais que isso, tá? Mas mantiveram a mãe do Collor viva durante quase 6 meses. Eu já comuniquei meus filhos que, se um dia eu sofrer um acidente, alguma coisa, e tiverem que manter meu corpo através de maquinário, que eu não quero que ligue máquina. Se o meu espírito conseguir manter a vida no corpo, tudo bem. Se ele não conseguir manter, não é a máquina que vai me deixar ficar preso no corpo. Eu já comentei isso daí, quem era do outro curso já ouviu isso daí, né? Já chegaram até a contemporizar comigo esse fato. Tudo bem? Estão compreendendo como pode um corpo existir sem o espírito? E o espírito pode... Agora, para mim, ficou mais claro. E o espírito pode viver sem o corpo também. Tudo bem? Sim. Sim. Então tá. Então vamos seguir. Um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Nós já comentamos sobre a bicorporeidade na aula passada, né? E se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras, um que nada temos. Começai por vos entenderes mutuamente. Melhora o seu linguajar para vocês poderem se entender. O espírito não vai fazer diferença nenhuma. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não é uma contradição. Tudo depende das acepções das palavras, porque não tendes uma palavra para cada coisa. Então, a gente tem uma palavra que às vezes define várias coisas, e a gente não tem para cada coisa uma palavra por enquanto, né? Por isso que a tradução do Evangelho de Jesus tem várias contradições, porque eles tinham poucos verbetes. Pelo que eu ouvi dizer, o Aramaico ele tinha em torno de 3.000 verbetes, né? Para que vocês tenham uma ideia, o português, que acho que é a segunda língua com o maior número de verbetes do mundo, ele tem em torno de 400 e poucos mil verbetes, mais que o português, só o alemão. E realmente, porque o Portugal está na ponta ali da Península Ibérica, está na ponta da Europa, né? Ele veio pegando todos os dialetos que existiam entre Roma e o Portugal ali, né? Ele veio pegando todas essas acepções e depois, como os portugueses foram os descobridores que foram para para a África, para a Ásia, aqui para a América, muitos termos das línguas dos países onde eles aportaram acabaram se incorporando ao português. Então, eu reputo a isso daí a quantidade de verbetes que a gente tem na nossa língua, né? Se a gente pegar, tem muita coisa do Tupi-Guarani na língua portuguesa, tem muita coisa dos africanos, principalmente, né? E mesmo alguns da parte da China, quando eles chegaram até lá, da Índia, de Goa, daquela região. Então, vamos lá, essa observação aqui. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Então, isso na linguajar, inclusive, dos espíritos que foram depoentes para Kardec, né? Então, alguns denominavam como alma, mas era com outra acepção,
E aqui vem a diferença que ele vai fazer. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção se pode com acerto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. A esse ser igualmente se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas e que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Aqui tem uma nota de Kardec, ver na introdução a explicação sobre o mesmo termo alma. Realmente, na introdução do livro dos Espíritos tem o parágrafo 2 ali. Ele faz uma distinção, quando ele diz que alma é o espírito encarnado, né? E vai chamar de espírito o espírito quando está na erraticidade, o espírito quando está sem corpo, desencarnado. Se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma as funções do corpo? Ainda isso depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Então, essas partes aqui que ela vem do todo, né? Como foi dito anteriormente ali no texto. Ali em cima, emanada do grande todo. Então, isso é o fluido vital. Opa. Essa teoria tem razão de ser se se entende a alma por alma o espírito encarnado. Então, vamos voltar aqui. Ainda isso depende do sentido que se empresta à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser, que a gente vem do grande todo. Se se entende por alma o espírito encarnado, ela é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Então, o fluido intermediário, ainda, voltamos a lembrar, é o nosso perispírito. É um corpo semimaterial, né? Aí o Kardec contrapõe aqui. Entretanto, alguns espíritos têm essa definição, né? Aí vem a resposta. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Aí vem a conclusão de Kardec. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação, porém, não procede desde que se considere a alma o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Então, o que a gente tem é um único espírito. Nosso perispírito, nosso corpo são formados de diversas partes, mas o espírito não. É um ser único, né? E a gente ainda não tem como defini-lo, nem como compreendê-lo, porque a nossa linguagem ainda não chegou lá. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma seja exterior ao corpo e o circunvolve? Isso aqui deve ser a opinião de algum vidente, né? Que ele deve ter visto a aura da pessoa exterior ao corpo, então ele acha que a alma é tudo aquilo. A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que a alma é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros,
Um sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como germe e um núcleo, já o temos dito. Então, o que a gente vê não é o espírito em si, né? Nas aulas anteriores aí, eles falam que o espírito, ele tem, quando ele pergunta a cor do espírito, ele fala que é um vermelho rubi, que é um vermelho bem escuro, né? Então, normalmente, fica difícil para o vidente enxergar essa cor, porque o vermelho é uma onda longa e o rubi é um vermelho escuro, né? É provável que ele veja mais as cores mais vibrantes, como o azul ou a violeta, que são ondas curtas, que são mais vibrantes. Por isso que quando um vidente vê a aura da pessoa, ele fala, a sua aura está de tal cor, ele vê sempre a aura. O espírito, ele, dificilmente ele vai conseguir ver. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, uma criança, se vai completando a cada período da vida? Aqui também existe um conceito, né, de que às vezes eles falam que o perispírito é maior que a criança, por isso que as crianças têm esses amiguinhos imaginários, por isso que a criança tem muita imaginação e assim por diante. Alguns espíritas fazem esse comentário, tá? O espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam efeito pela causa. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? E essa dúvida para o Kardec, né? Recebeu um monte de definição lá e não saber qual que é a verdadeira. Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada e não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Provavelmente, para eles poderem descrever, né, eles faziam essas figuras de linguagem, né? Tem um palestrante que está fazendo uma comparação, por que Jesus falava por parábolas, né? E ele, na palestra dele, ele solta 10 palavras lá e pede para as pessoas repetirem, a plateia inteira. Até 5 vai a maioria. 6 já diminui muito, 7, 8 praticamente quase ninguém chega. Aí ele pega e conta uma historinha unindo as 10 palavras. Aí ele pede para as pessoas repetirem, as pessoas repetem as 10. Então isso prova a teoria dele, né? Que Jesus falava por parábolas, porque ele contando uma historinha era mais fácil para nós compreendermos a alegoria, a imagem que ele estava passando, né? E isso é uma realidade, né? Então, por isso que provavelmente alguns espíritos aqui faziam essa uso dessa imagem das figuras de linguagem, né? E talvez um descrevesse de uma maneira e outro de outro, tentando fazer uma analogia e poderiam entender que fossem coisas distintas, quando na realidade eram coisas semelhantes. Como os espíritos são inteligentes, né? Meu Deus, eles são muito inteligentes. E é por isso também que agora me veio à cabeça de que essa digamos assim, essa leitura, essa pesquisa do Kardec, ela só foi realmente evidenciada porque muitos espíritos falaram a mesma coisa em vários lugares diferentes. Sim. Né? Então, essa compilação, ele foi compilando
né? Talvez essas comparações, essas figuras, para poder depois decodificar e fazer a separação do que era mentira e do que era verdade, né? Para poder escrever o livro. Sim. O princípio básico para que ele escrevesse as obras é que as respostas elas fossem semelhantes, elas não precisariam ser iguais, elas teriam que ser semelhantes no seu conteúdo, né, na sua imagem, vamos dizer, na figura de linguagem aqui. Dos vários médiuns aos quais ele mandava a mesma pergunta e eram feitas ao mesmo tempo. E ele só aceitava se todas fossem semelhantes. Tanto assim que existe obras póstumas, né, onde aparecem várias coisas que não fazem parte do Pentateuco aqui, porque em algum momento houve uma disparidade em alguma resposta. Uma outra coisa que ele também levava em consideração é que a resposta ela tem que ser uma resposta com lógica, uma resposta clara e uma resposta construtiva. Se fosse alguma coisa que tentasse enganar, por exemplo, que poderia acontecer no mesmo dia, vários espíritos enganadores aparecerem em vários locais, né? Ele também refutava a resposta. Então, esse conhecimento dele, essa lógica que ele tinha, isso foi essencial para que essas obras tivessem o cunho que tem. Né? Eu fico encantada quando eu vou descobrindo essas coisas, meu Deus. Você fez pedagogia ou não? Não, não cheguei a fazer. Eu fiz 1 ano e tranquei. Eu fiz letras, né? Uhum. E como professora de português, é mais que obrigação eu entender bastante sobre essa questão das figuras, alegorias, né? Figuras de linguagem, enfim. E me remete, desde quando eu comecei a estudar, que tem que ter muita criatividade e inteligência para poder tanto construir quanto interpretar as figuras, as alegorias, né? E tanto que eu uso muito nas minhas aulas textos de parábolas de Jesus, fica muito mais claro, às vezes, para os alunos compreenderem, mediante a riqueza de imagens, né? Sim. Que essas figuras, né, assumem e dão margem a uma interpretação, às vezes, direta e única. As parábolas de Jesus, elas são, assim, incríveis. Eu sou apaixonada, nossa. E vendo aqui no livro dos Espíritos, eu me dá mais clareza da inteligência que esses espíritos superiores têm. E o quanto nós somos ainda pouco inteligentes, né? Quase nada inteligentes. Não, nós somos ignorantes ainda, mas a gente chega lá. Total. Então é isso aí. Eu achei interessante porque hoje em dia, a minha neta, outro dia, eu estava vendo o estudo que ela faz do português, né? Ela tem que ler uma história, ela tem que entender a história e depois ela tem que contar a história do jeito dela. Isso é interessante, porque ela tem que fazer uma interpretação do texto, ela tem que, né? Pode até suprimir alguma coisa, acrescentar outras, mas ela vai contar do jeito dela. Isso dá vazão a que você tenha a sua própria criatividade, né? Na minha época não era assim, não, era bem diferente. Vamos seguir. O que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Os que se servem dessa expressão, porém, não se compreendem, as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor de suas fantasias. Também à Terra não atribuído uma alma. Por alma da Terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados, que dirigem para o bem as vossas ações quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita, prepararam os caminhos, eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros,
se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Alguém está com o microfone aberto. Eu vou desligar. É a Gianete que está com o microfone aberto. Quem que é? Gianete. Não achei. Pronto, ela fechou. Fechou, então tá. Vamos continuar. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Essa resposta aqui é muito interessante, porque fala que o nosso espírito não está num lugar, não fica circunscrito a um determinado local, né? A gente sempre pensa que está na cabeça, mas olha aqui, ó, se a pessoa for bem humana, ela vai estar próxima do coração, né? Isso também me surpreendeu. Nossa, a alma está mais perto do coração. Gente, faz todo sentido. Sim. Tem umas pessoas que você olha, só de olhar para a pessoa, ela já é receptiva, né? É Ela verdade. é um polo de atração, né? Nossa, faz todo sentido. Perfeito. Então, ó, você vê que Deus sabe fazer as coisas, né? Ele deve ter um bom corpo de engenheiros lá. Nossa, é impressionante. E como pensar que tem gente que não acredita que existe um ser soberano, que existe uma inteligência maior que pensa nisso tudo né, pensa em todos os detalhes. Se você for ver, a gente é uma máquina perfeita, né? Quando a gente para observar a natureza, os fenômenos da natureza, o nosso corpo humano, como os nossos órgãos funcionam, a gente pensa, gente, realmente é uma engenharia que é sobrenatural mesmo, né? É perfeita, né? É perfeita, tudo se encaixa, tudo é impressionante. Eu sou uma curiosa de carteirinha por essas questões. Isso é bom. Vamos seguir aqui. O que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? É isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais, né? Então, a gente fala que a pessoa age com o coração, provavelmente a alma esteja ali, né? Quando age com a razão, provavelmente esteja lá no cérebro, né? Olha o materialismo aqui, olha, que você comentou. Por que os anatomistas, os fisiologistas, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê, orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enchem de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Não é de se lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem que deles tira uma consequência falsa. O homem é que tira deles uma consequência falsa. Pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre,
são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Então, realmente, né, muitos materialistas têm isso aqui, ó, tem um vazio, e o dia que você dá uma razão para eles, eles acabam abraçando e mudando completamente. Nós temos um irmão lá no interior, que era professor na faculdade em Botucatu, na faculdade de medicina. Ele é anestesiologista. Ele começou a perceber que muitas das pessoas que ele anestesiava, quando voltava falando coisas do plano espiritual, e ele era materialista. Isso foi fazendo com que ele procurasse, que ele tentasse entender e assim por diante, e até que ele acabou se convertendo à doutrina espírita. Faz todo sentido, né? Sim. Então, vamos ver aqui a parte materialista. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram. Por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria, e que, portanto, a morte se seguia na aniquilação do pensamento. Triste consequência. Se fora real, por que então o bem e o mal nada significariam? O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação dos seus apetites materiais? Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe da sua dissolução e seus membros se entrelaçariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo que se lhe acaba com a vida, ou nada lhe infunde horror. É em vão que se abstinam contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de amor, do seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: por que, depois de mim, nada mais senão o vácuo? Tudo definitivamente acabado, mas alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que sobreviverem. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos e bem a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva além da do meu corpo roído pelos vermes. Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de gracial? A religião ensina que não pode ser assim e a razão não o confirma. Uma existência futura, porém, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem, mas que é essa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? E tem alguns. É um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande. Todo o princípio da vida e da inteligência, que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma, se extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade, como as gotas de água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Diz também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa material carece de proporções determinadas.
Mas então nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Quem vem a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A igreja lhes dá esta última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Uma palavra, que é o que se faz, que é o que se vê. Nesse outro mundo que a todos nos espera, dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade. Que os poetas embelezem com suas ficções ou acumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham. Relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Então, é isso. Vamos fechar para ver a carinha de vocês. Interromper o compartilhamento. Alguém entrou agora há pouco? Alguém caiu? Voltou? Ah, eu estava tão centrada que eu não prestei atenção. Não? Mas acho que não, porque com a sua apresentação contavam 6, né? Então você tirou a apresentação, você, o professor, somos em 4 alunos. É que fez barulho, parecia que estava entrando alguém. Cadê a Ana? Cadê a Cristiane? O pessoal tá. Alisson. O Alisson, ele falou que ele ia tentar chegar a tempo. Não sei onde que ele está. Pela pandemia, ele devia estar em casa, né? Vamos fazer o quê? Bom, é isso aí. Alguma pergunta, pessoal? Ai, adorei. Não? Não tem pergunta nenhuma. Só adorei, sobretudo sobre a parte lá da inteligência deles, em relação a citar, né, as parábolas, figuras, comparações. Isso é muito bom. Quem está com vontade de fazer oração de fechadura? A Lucimeire já fez a oração de abertura. Eu faço a de fechadura. Você faz? Então tá. Então faça. Na noite de hoje, aqui reunidos, embora de uma forma remota, contextualizados ao mundo atual, esse século XXI totalmente tecnológico, porém que não nos privou da possibilidade dessa conexão maior com o mundo espiritual. Pedimos que sejamos todos abençoados na proporção do planeta em que vivemos, que as luzes divinas e as bênçãos dos anjos possam atingir a cada um dos seres habitantes desse planeta, nos trazendo, sobretudo, saúde e esperança de que esse momento difícil pelo qual passamos seja breve, ainda que se estenda já por mais de um ano, que ainda tenhamos forças
para superar essas, digamos, traumáticas cenas e fatos que nos acometem. Peço especialmente hoje pelos médicos e enfermeiros, já talvez desgastados, angustiados e com perdas e distúrbios psicológicos imensos, mediante ao esforço no trabalho pelo resgate ou manutenção das vidas dos vários doentes que são acometidos pela Covid-19, que eles tenham um amparo espiritual a todo momento, enquanto profissionais, enquanto seres humanos. Peço por todos nós que tenhamos também consciência de que cabe a nós também parte nesse quinhão de sofrimento, já que muitos se recusam a aprender as lições que essa pandemia veio nos ensinar. Agradeço a oportunidade de estarmos juntos, agradeço a oportunidade de estarmos presentes, vivos, com saúde, para recebermos essas lições abençoadas que Kardec nos deixou e que tão bem são ministradas pelo nosso querido Dirceu. A todos do nosso planeta, a todos do nosso continente, do nosso país Brasil, do nosso estado, São Paulo, por todos os da cidade de São Vicente, nossos bairros, sejamos todos abençoados e que possamos, a cada dia, melhorar amanhã o que fomos e o que apresentamos ser no dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e sejamos gratos por isso. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos, aqueles a que nos ofendem, e não nos deixeis nunca cair em tentação. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Salve Cristo Jesus. Que assim seja. Interessante, você lembrou dos médicos, né? Graças a Deus que o pessoal de saúde já estão vacinados, já diminuiu muito o número de pessoas que estavam morrendo, né? Graças a que Deus. esses daí não têm culpa, eles não foram